Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Então, fala minha gente, tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro, e como sempre a gente vai trazer tudo o que impacta no seu dia a dia, desde o grande ABC, passando por São Paulo, falando sobre o Brasil e do mundo. Eu sou a Suzana Rezende e, como sempre, divido os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Sul! Olá, ouvintes do grande ABC e região. Um bom final de tarde a todos. E preparados? Então, bora começar. E hoje a gente inicia com uma notícia boa na saúde. A vacina contra a bronquiolite chegando ao SUS para gestantes e a tão esperada vacina da dengue do Butantan, dose única e prontinha para entrar no PNI. Mas não tem só isso não. A gente também vai falar sobre a mudança no imposto de renda, que promete aliviar o bolso de quase 640 mil trabalhadores no ABC. Então, pessoal, bora ajeitar o fone e seguir viagem conosco, porque o episódio de hoje vem com tudo. Para você não perder nada do que está mexendo com o Brasil, então partiu com a gente, já está começando o ABC Cast. É isso aí, a gente abre o programa falando sobre fraude nos combustíveis. JP, o dia começou um tanto quanto pesado para uma parte aqui do Brasil. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo deflagrou a mega operação Poço de Lobato para desmontar um esquema gigante de fraude fiscal no setor de combustíveis. E não é exagero chamar de gigante, viu? São mais de 190 pessoas e empresas investigadas em 6 estados, todas suspeitas de crimes econômicos, tributários e lavagem de dinheiro. Para ficar mais palpável e vocês terem ideia do tamanho do rombo, essa quadrilha já teria causado um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. E, por ordem da justiça, mais de 10 bilhões de reais já foram bloqueados. A operação é coordenada pelo governo paulista e reúne Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Fazenda Municipal, Polícia Civil e Militar. É praticamente um mutirão nacional para desarticular um dos maiores grupos do setor no país. Eu diria que é um rombo e tanto, hein? Bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos ainda, que esse dinheiro é da população, é dinheiro de impostos e precisa retornar para elas. Então que pelo menos essa operação, além de ser frutífera no sentido de acabar com essa corrupção, que essa verba seja revertida para o povo. E vamos agora para o nosso giro de notícias. Ouvinte, vamos falar sobre o horário do metrô que vai ser estendido. Com a Black Friday e o Natal batendo na porta, o metrô de São Paulo já colocou mais trens nas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata entre os dias 26 e 28. Tudo isso para dar conta do fluxo maior de passageiros. E a partir do dia 29, os fins de semana também ganham reforço nas linhas 1 azul e 3 vermelha, especialmente nas regiões de comércio pesado, como ali na São Bento e no Brás. Além disso, o efetivo de segurança aumenta e vale redobrar os cuidados, hein, galera? Então vamos evitar as aglomerações, ficar longe das portas, usar corrimão nas escadas e manter os pertences sempre junto ao corpo. Cuidado aí com os furtos e com os roubos. E qualquer problema que tiver, dá para chamar ajuda no Metrô Conecta pelo SMS. Anota aí o telefone 973332252 ou procurar algum dos funcionários nas estações. Então agora Black Friday e Natal é período de atenção redobrada. E olha outra notícia aqui então. Oportunidades em Campos do Jordão. O feirão da empregabilidade de Campos do Jordão está rolando e é uma chance ótima para quem quer entrar no mercado ou mudar de carreira, com 18 vagas em áreas como hotelaria, cozinha, limpeza e atendimento.
Além de entregar currículo, a galera já faz entrevista na hora e pode sair encaminhada para uma contratação, desde que tenha mais de 16 anos. O evento ele segue dia 28, das 9 horas da manhã até as 15 horas, e ainda tem uma nova rodada no dia D da empregabilidade, que é no dia 10 de dezembro. E para quem precisar, o PAT também dá apoio com serviços como a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego. E agora vamos para a isenção do imposto de renda aqui no ABC. Ouvinte, a nova lei sancionada pelo presidente Lula vai isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês a partir de 2026, ou seja, ano que vem. E isso bate direto na vida de quase 640 mil trabalhadores aqui no Grande ABC e que finalmente vão sentir um alívio no bolso. A ideia é corrigir distorções antigas da tabela e dar mais poder de compra para a classe média. E com mais grana circulando, o comércio e serviços da região devem ganhar um bom fôlego. E depois desse giro, o ouvinte já está com um boletim completo econômico e prático do dia na mão. É, isso aí. E fica com a gente que daqui a pouco tem mais pauta chegando. Então agora a gente vai falar sobre a revisão do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. JP, o clima no mundo da Previdência ficou agitado, viu? O STF, o Supremo Tribunal Federal, bateu o martelo e cancelou de vez a tese da revisão da vida toda do INSS. Foram 8 votos contra 3. Ou seja, aquela possibilidade de recalcular a aposentadoria usando todas as contribuições, inclusive as anteriores a 1994, está oficialmente fora do jogo. Pois é, Su, mas tem 2 pontos muito importantes nessa história. Quem já recebeu valores por decisão até dia 5 de abril de 2024 não vai precisar devolver nada e também não vai ter que pagar honorários. E agora todos os processos que estavam parados esperando essa definição voltam a tramitar. É o fim de uma longa novela jurídica. Pois é, e falando em previdência, o INSS está mexendo os pauzinhos para dar conta da fila gigante de pedidos. Criaram até um comitê estratégico para tentar reduzir os 2,8 milhões de processos acumulados. E teve um aumento de 23% nas solicitações e mesmo assim o Instituto diz que o tempo médio de análise caiu para 35 dias. Será mesmo? O desafio é grande. São 920 mil processos que o próprio INSS pode resolver direto e mais 1,9 milhão com pendências externas. Falta documento, falta biometria, aquele clássico, né? Mas o comitê vai trabalhar até junho do ano que vem e o presidente do órgão reconheceu que só 1/3 dessa fila está realmente sob o controle do INSS. Ou seja, tem trabalho para mais de metro. E a gente segue nas burocracias brasileiras. E seguindo aqui, vamos falar sobre vacina e sobre 2 novas vacinas, uma da bronquiolite e outra da dengue. JP, ouvinte, olha que novidade boa que está chegando agora em dezembro no SUS, o Sistema Único de Saúde. As gestantes, a partir da 28ª semana, vão poder receber a vacina contra o VSR, o vírus que mais causa bronquiolite em bebês. Uma proteção imediata para os recém-nascidos e mais de 80% de eficácia nos 3 primeiros meses de vida. E o primeiro lote já está na rua. 673 mil doses indo para os estados, podendo ser aplicado junto com a vacina do Covid e influenza. Enquanto na rede particular, essa vacina pode passar de R$ 1.500. E já que a gente está falando de novidade aqui, tem a outra vacina que fez um barulho hoje, que foi a vacina da dengue do Instituto Butantan. A primeira do mundo em dose única, aprovada pela Anvisa para pessoas de 12 a 59 anos, com uma eficácia geral de quase 75% e proteção total contra hospitalizações. O Butantan já tem mais de 1 milhão de doses prontas para o PNI e parceria para chegar a 30 milhões no ano que vem.
Um baita avanço num país que registrou 6,5 milhões de casos prováveis no ano passado e já soma 1,6 milhão só em 2025. E como já é de costume meu dizer aqui nesse podcast, viva o SUS! As vacinas, elas salvam. Viva o SUS! As vacinas, elas salvam. As vacinas trazem vida, trazem saúde e podem evitar milhares de doenças e mortes, não só aqui no país, mas no mundo inteiro. Então, se vacinem, vacinem os seus filhos e vamos pra frente. E agora chegou aquela nossa pausa estratégica no meio da correria, Su. Um momento de respirar fundo, ouvir uma frasezinha boa e deixar a cabeça trabalhar um pouquinho junto com a literatura. É, isso aí. E eu quero ver, JP, quem que disse essa frase? Quero saber se você ouvinte sabe quem falou essa, porque é uma frase muito, muito famosa. Então, conta pra gente quem disse isso. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu vou repetir. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E aí, JP, e aí, ouvinte, quem disse isso? Essa é boa. Tem cara de alguém que entende de ousadia elegante, daquela coragem meio poética que inspira sem fazer discurso. E quem foi? Foi Jean Cocteau, um artista francês multifacetado, poeta, romancista, cineasta e dramaturgo. A frase é dele e se resume bem nessa mistura de imaginação, risco e vontade de atravessar o impossível. Ah, com certeza. O Cocteau é desse time mesmo. Ele tinha essa habilidade de transformar o improvável em estilo, de fazer da arte um convite ao salto. E essa frase faz a gente repensar quais são os nossos limites, não é mesmo? E por que não, de vez em quando, ultrapassá-los e fazer algo que ninguém nunca fez ou que você nunca fez. Lembrando que a coragem, ela não é a ausência do medo, mas fazer com medo mesmo. Perfeito. E acho que também serve também até para a questão do Butantan, que entrega dose única, quanto para o pessoal que achou que era possível fraudar bilhão em combustível e nunca ser pego. A diferença é que um lado usa o impossível para salvar a vida e o outro lado para driblar imposto. E é justamente aí que a justiça entra para separar a coragem da cara de pau. Ah, e é com essa analogia incrível do JP que a gente encerra o episódio de hoje, sempre com muita informação quente, conversa boa e aquele resumão para deixar tudo no lugar antes de seguir a vida e ir pro próximo dia. E aí, se você curtiu, compartilha, manda pro amigo que vive perguntando o que está acontecendo, pro amigo do trabalho, colega, pro vizinho que ama uma fofoca política. Então, deixa essa corrente do bem rodar. É isso aí. Lembrando que se você quiser, a nossa conversa continua lá no Instagram, @abcdoabc_oficial. E o nosso site é abastecido diariamente com notícias fresquinhas para você ficar por dentro de tudo que tá rolando. E é abcdoabc.com.br. E se você quiser ouvir esse episódio novamente ou apresentar o ABCcast para alguém, também tá valendo. A gente tá nas principais plataformas de áudio. O Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o Apple Podcast e também no YouTube. Além do nosso site, como disse a Su, o abcdoabc.com.br. É só escolher o teu agregador favorito e dar o play. Isso aí, então a gente encerra por aqui. Como sempre, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Muito obrigada, JP, também pela companhia. E lembrando que amanhã nós sextamos e tem mais um episódio de ABCcast para você acompanhar. E para quem quiser também uma dose extra de acidez bem-humorada, o Café com Cinismo tá de volta lá no portal. É a coluna que eu assino e também onde a gente consegue destrinchar com mais calma no noticiário, mas com um jeito bem mais peculiar. Tudo que não cabe no tempo de um podcast, aqui cabe muito bem numa xícara fumegante de leitura, não é não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.